E para aqueles que nos visitam, nós estamos fazendo uma série de mensagens, onde estamos expondo todos os versículos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E essa série de mensagens nós intitulamos como a alegria incomensurável. E essa alegria é aquela alegria que não pode ser medida. Ela não pode ser limitada. É algo que todo aquele que realmente tem um relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo pode experimentar e experimenta em sua vida, mesmo diante daqueles momentos difíceis e momentos de tristeza. Deus coloca essa alegria incomensurável em nossos corações. Na semana passada, nós falamos sobre os amigos. E falamos que os amigos são fontes de alegria na nossa vida. Nós vimos que o próprio apóstolo Paulo, ele faz menção aos seus amigos e compartilha com a igreja de Filipenses como os amigos são importantes na nossa vida e como eles trazem alegria ao nosso coração. Nós vimos que parte da carta aos Filipenses é dedicada para mencionar de uma maneira muito especial e honrosa duas pessoas que se tornaram verdadeiros amigos para o apóstolo Paulo. Nós vimos na semana passada a vida de Timóteo e como Timóteo foi um companheiro para o apóstolo Paulo. Nós aprendemos também que Paulo tinha o desejo de enviar em muito breve Timóteo até os Filipenses, até a igreja de Filipos. Ele só estava aguardando o resultado da situação, do seu julgamento, se ele seria condenado à morte ou se ainda continuaria mais tempo preso ou até mesmo colocado em liberdade. Ele fala de Timóteo com muito carinho e ele espera realmente que Timóteo vá ao encontro dos Filipenses e depois volte com boas notícias. Mas o apóstolo Paulo, ele continua e ele faz menção também a uma outra pessoa muito importante na sua vida, no seu ministério, uma pessoa que lhe ajudou muito nesse momento em que ele estava sofrendo com a prisão em Roma. E esse segundo amigo que é mencionado em Filipenses é justamente Epafrodito. Nós aprendemos na semana passada que todos nós precisamos de amigos. Precisamos de amigos cristãos. Amigos que reflitam a pessoa de Cristo. Precisamos de amigos que cuidem, que nos ajudem, que demonstrem interesse, que são companheiros, que se preocupam de fato conosco. Nós também aprendemos que Deus usa a vida de pessoas para nos abençoar de uma maneira muito significativa. Epafrodito, diferente de Timóteo, seria enviado de imediato. Paulo, então, ele tinha expectativa de enviar Timóteo em breve, mas ele já estava ali se despedindo de Epafrodito e dizendo que Epafrodito iria visitar os Filipenses. Abra a sua Bíblia, então, em Filipenses capítulo 2, versículos de 25 a 30. Filipenses capítulo 2, de 25 a 30. E a palavra de Deus nos diz assim: contudo, penso que será necessário
enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, agora que abrimos mais uma vez a Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para recebermos o Teu ensino. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Que possamos mais uma vez sermos encorajados a sermos verdadeiros amigos para as pessoas que necessitam. Também pedimos, ó Deus, e reconhecemos que o Senhor coloca amigos em nossas vidas e que esses amigos são grande fonte de alegria incomensurável em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor coloca pessoas tão especiais em nosso caminho, pessoas que nos ajudam a continuar firmes no caminho do Senhor. E é por isso, ó Deus, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos na semana passada sobre Timóteo. Vimos que tanto Timóteo como Epafrodito eram verdadeiros amigos do apóstolo Paulo, enquanto muitas pessoas fugiram quando Paulo foi preso, enquanto muitos irmãos em Cristo o abandonaram na cadeia, e outros que moravam em Roma sequer se deram o trabalho de visitá-lo na prisão. Paulo reconhece que duas pessoas foram muito especiais em sua vida. Ele faz menção então a Timóteo e ele também fala muito aqui a respeito de Epafrodito. Nós vimos aqui nesse texto de Filipenses 2, 25 a 30, que esse era o desejo do apóstolo Paulo, enviar Epafrodito de volta para os filipenses. Epafrodito estava com muita saudade dos irmãos. Ele também estava preocupado, porque os filipenses ficaram sabendo que ele ficou doente e que de fato ele quase veio a morrer. Mas Deus teve misericórdia de Epafrodito, e o apóstolo Paulo também diz que Deus não foi somente misericordioso com Epafrodito, mas também foi misericordioso com ele, porque senão ele teria o seu coração devastado pela tristeza. Ele faz algumas recomendações para os filipenses e diz o seguinte: olha, quando ele chegar aí, recebam ele com muita festa, celebrem o seu retorno. Porque Epafrodito é uma pessoa muito especial, é um servo de Deus, é alguém que está comprometido com Deus, é alguém que é capaz de se sacrificar pelos seus
amigos e pela causa de Cristo. Quem era Epafrodito e o que nós aprendemos com a vida dessa pessoa tão especial para o apóstolo Paulo? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 25. E a palavra de Deus nos diz assim: contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito. E olha como o apóstolo Paulo se refere a Epafrodito. Ele diz assim: meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. As verdades que nós vemos na palavra de Deus, que falam a respeito de Epafrodito, nos revelam uma grande verdade, que todos nós precisamos de ajuda. E nós já vimos isso na mensagem do domingo passado. E porque eu e você precisamos de ajuda em nossa caminhada, porque eu e você não somos autossuficientes, porque eu e você precisamos de alguém que nos ampare, nós também precisamos de amigos. A Bíblia diz o seguinte, versículo 25: contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Quem era esse Epafrodito? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o significado do nome de Epafrodito é muito simbólico e emblemático, porque Epafrodito significa amável. Ele tinha esse nome e ele também tinha as ações de uma pessoa que era amável. Assim como Paulo e Timóteo, Epafrodito também possuía uma característica muito marcante. Tanto Paulo, Timóteo como Epafrodito, eles estavam dispostos a viver e também a morrer por causa de Cristo e por causa dos outros irmãos. Epafrodito, ele era um irmão na fé que pertencia à igreja de Filipos. Nós aprendemos isso no versículo 25. Ele era uma pessoa muito especial para Paulo. Ele estava acompanhando Paulo na prisão, mas ele estava na prisão com o apóstolo Paulo porque ele foi enviado pela sua igreja. A igreja de Filipos encarregou Epafrodito de levar, em primeiro lugar, uma oferta, um donativo, uma quantia em dinheiro considerável para ajudar Paulo nas suas necessidades e despesas. Mas veja bem que Epafrodito, ele não foi só um mensageiro, uma pessoa que foi encarregada de levar o dinheiro que os filipenses arrecadaram para entregar ao apóstolo Paulo, como também Epafrodito, ele foi uma oferta em pessoa para o apóstolo Paulo. Quando Epafrodito sai de Filipos, ele não tem data de volta. Ele não tem uma data para o seu regresso, porque a missão dele era cuidar e assistir ao apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo se refere a Epafrodito como o meu irmão. Não apenas um irmão de fé,
mas uma pessoa que se envolve e demonstrou interesse genuíno pelo apóstolo Paulo, que de fato se tornou um verdadeiro irmão para o apóstolo. Paulo continua e ele diz assim, que Epafrodito, além de ser o seu irmão, ele também foi chamado de cooperador. E aqui a palavra cooperador é a mesma palavra que dá origem a uma palavra que todos nós conhecemos nos dias de hoje, que é a palavra sinergia. E o que significa sinergia é quando várias pessoas, através das suas ações, têm um mesmo objetivo comum e por isso trabalham e cooperam para que aquele objetivo comum seja alcançado. Paulo então diz que Epafrodito é esse cooperador, é esse trabalhador que se coloca ao lado do apóstolo Paulo para que a causa de Cristo seja levada adiante. Também o apóstolo Paulo se refere a Epafrodito como um companheiro de lutas. A ideia aqui não é um companheiro de dificuldades, não é a ideia aqui de um companheiro que está ao nosso lado naqueles momentos difíceis, mas a ideia aqui, literal, é um companheiro de guerra, de batalha. E todos nós já percebemos que a nossa vida não é um passeio pela Disney. Pelo contrário, a nossa vida, ela se parece muito mais com uma incursão militar no Afeganistão em busca de Bin Laden. É isso. Nós não estamos aqui simplesmente para nos divertir. Nós enfrentamos lutas, dificuldades, nós estamos realmente numa verdadeira batalha espiritual contra o reino das trevas, contra o pecado que habita em nossa vida, contra essa sociedade que despreza e se levanta contra Deus. Nós estamos numa guerra contra o império das trevas. E todo cristão, isso eu ouvi há muitos e muitos anos de um pastor veterano. Ele disse o seguinte: Alexandre, você tem que aprender o seguinte, que todo crente, todo cristão é um guerreiro. E os crentes gostam de brigar. Eles brigam entre eles brigam com todo mundo. Mas isso demonstra uma força. Por isso é importante que todos os crentes, todos os cristãos entendam que a nossa briga, a nossa batalha não é contra o nosso irmão, mas é sim contra o império das trevas. É contra o inimigo das nossas almas. É contra tudo aquilo que se levanta contra Deus que nós guerreamos. E Paulo ele diz o seguinte de Epafrodito: ele é meu companheiro. Ele está na trincheira ao meu lado. Ele está ao meu lado, batalhando, guerreando a causa de Cristo. Mas também o apóstolo Paulo diz que Epafrodito foi esse mensageiro, e é muito interessante, porque a palavra aqui, mensageiro, é a palavra que nós temos para apóstolo. Paulo era apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Agora, Epafrodito foi um apóstolo dos filipenses. Em que sentido? Não no sentido de um título, mas no sentido de que ele foi enviado em uma missão. Ele foi comissionado pessoalmente pela igreja dos filipenses para ir para Roma, mais de 1000 quilômetros,
para estar com o apóstolo Paulo, para entregar os donativos ao apóstolo Paulo, para estar presente, ajudá-lo, confortá-lo, animá-lo, coisas que os filipenses não poderiam fazer por causa da distância. Epafrodito foi encarregado de realizar em nome daquela igreja. Abra sua Bíblia rapidamente em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Mais à frente, é lógico, nós vamos estudar esse texto. Mas veja que Epafrodito, ele recebeu essa missão da parte dos filipenses. O apóstolo Paulo diz assim em Filipenses 4,18: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Esses donativos são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável. Epafrodito era um irmão de confiança. Ele estava levando uma grande quantidade de dinheiro. E por isso o apóstolo Paulo diz: olha, recebi tudo, agora o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, depois que eu recebi essas ofertas da parte de Epafrodito. Além do dinheiro, Epafrodito deveria ser aquele que iria ajudar o apóstolo Paulo nesse momento tão importante e tão difícil da sua vida. Se até o apóstolo Paulo precisava de ajuda, quanto mais nós precisamos de ajuda. Precisamos demonstrar na nossa vida a verdadeira humildade para recebermos a ajuda necessária para os nossos momentos de dificuldade e para abrirmos a nossa vida a outras pessoas que irão sim conhecer as nossas fraquezas, sim vão conhecer as nossas dificuldades, mas também poderão nos ajudar e suprir as nossas necessidades. Essa então é a primeira lição que nós aprendemos da vida de Epafrodito. Mas nós também aprendemos uma segunda lição. Nós precisamos de alegria e precisamos então de amigos. Talvez nós nunca vivemos um momento tão difícil na história do nosso país, onde nós só nos deparamos com notícias ruins. Nós não encontramos alegria nas notícias. Nós não encontramos notícias que nos dão esperança, que nos dão uma perspectiva de melhora. Todos estão, de alguma forma ou outra, pessimistas em relação ao futuro da nossa nação. Quando nós olhamos para a sociedade, quando olhamos para a nossa família, nós vemos muitas pessoas passando dificuldades, sofrendo com a falta de emprego, com a falta de saúde, com a falta de segurança. Mas eu quero que você se lembre que Deus providencia amigos para estarem ao nosso lado, para enxugar as nossas lágrimas, mas também para rirem e nos fazerem rir em nossa vida. Por isso, uma vez que nós precisamos de alegria, nós também precisamos de amigos. Versículos 26 a 28, a palavra de Deus diz assim: pois ele tem saudade, Epafrodito tem saudade de todos vocês, e está angustiado
porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas nos causam dor e tristeza, mas os amigos verdadeiros nos dão alegria. Os amigos nos ajudam a aliviar o peso, nos aliviam das nossas tristezas. Quando nós estamos com os nossos amigos, as nossas alegrias são multiplicadas e realmente os fardos são divididos. Epafrodito foi enviado para Roma para ajudar e alegrar o coração do apóstolo Paulo. Esse era o objetivo. Mas o próprio apóstolo Paulo nos informa que logo depois que Epafrodito chegou até ele, ele ficou doente. Mas não somente doente, mas muito doente. Os estudiosos dizem que provavelmente Epafrodito foi acometido de uma febre conhecida como a febre romana. E essa febre romana levava muitos a óbito. Mas também o apóstolo Paulo diz que Deus teve misericórdia de Epafrodito. E também Deus teve misericórdia dele. E Epafrodito foi curado através da mão do Senhor. Imagine, Epafrodito foi com esse objetivo, trazer alegria ao coração de Paulo. Mas ao invés de trazer alegria, ele trouxe preocupação e também trouxe tristeza, porque o apóstolo Paulo viu que o seu amigo Epafrodito, que tinha de uma maneira generosa, disposto a sua vida a ir ao seu encontro, a permanecer na prisão com ele, agora ele que queria fazer o bem para o apóstolo, estava sofrendo com uma doença terrível. Paulo, ele se preocupou com a vida de Epafrodito, mas Deus teve misericórdia, não somente de Epafrodito, mas também de Paulo. Se Epafrodito viesse a morrer, com certeza o apóstolo Paulo ia ficar ainda mais triste. Mas não, mas Deus opera um milagre ali, e Deus conforta tanto o apóstolo, como também o próprio Epafrodito. Por que que Paulo decidiu enviar de volta Epafrodito para os filipenses? Vocês se lembram que Timóteo seria enviado em breve, ainda não tinha uma data definida. Mas o apóstolo já estava informando os filipenses que ia enviar Epafrodito de volta de imediato. Mas por que Paulo, mesmo precisando tanto da ajuda dos seus amigos, ele envia Epafrodito de volta para os filipenses? E nós encontramos aqui algumas explicações. Primeiro, ele queria que Epafrodito ficasse alegre. E ele diz aqui que Epafrodito estava sendo consumido pelas saudades que ele tinha dos irmãos. Veja bem o que ele diz, versículo 26, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado. É muito interessante porque essa palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever o estado de espírito de Epafrodito, essa angústia
é a mesma palavra que descreveu a angústia que o nosso Senhor Jesus Cristo sentiu quando estava no jardim do Getsêmani. Quando ele até mesmo suou sangue, tamanha era a sua aflição. Paulo sabia que Epafrodito estava com saudades e estava extremamente angustiado. Por quê? Porque ele ficou sabendo que os irmãos lá de Filipos, quem sabe os seus familiares que faziam parte da igreja, ficaram sabendo que ele ficou doente, que ele quase veio a falecer. Por isso, então, o apóstolo Paulo decide enviar Epafrodito de volta. Ele queria que Epafrodito não tivesse mais esse peso no coração, que ele ficasse alegre, que ele matasse a saudade dos seus irmãos de fé, dos seus amigos, dos seus familiares que estavam sim preocupados com a sua saúde. Paulo, ele resolve enviar Epafrodito também para que os filipenses ficassem alegres em vê-lo são e salvo. Paulo envia Epafrodito de volta para os filipenses, porque ele queria que eles ficassem alegres também com as notícias que Epafrodito ia dar a respeito do apóstolo Paulo. Paulo envia Epafrodito também para que eles ficassem alegres com a carta que provavelmente foi enviada à igreja de Filipos através da mão de Epafrodito. Assim como a presença de Epafrodito alegrou o coração de Paulo na prisão, Paulo sabia que a presença de Epafrodito no meio da igreja iria trazer alegria à vida dos filipenses. Todos nós precisamos de alegria na nossa vida, no nosso coração. Principalmente nos momentos em que nós estamos sofrendo, estamos em dificuldade, estamos enfrentando problemas. E os amigos alegram a nossa vida. Epafrodito alegrou Paulo. Epafrodito agora teria alegria no seu coração ao rever os irmãos e os familiares e também iria dar muita alegria aos filipenses. Isso nos aponta para uma terceira lição que nós aprendemos a respeito da vida de Epafrodito. E essa terceira lição nos diz o seguinte, que todos nós precisamos também de encorajamento. E porque nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de amigos. Precisamos de ajuda, precisamos de amigos. Precisamos de alegria, precisamos de amigos. E também Epafrodito nos ensina que nós precisamos de encorajamento nas nossas vidas e por isso nós precisamos de amigos cristãos. Versículos 29 a 30, a Bíblia diz assim: e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Paulo aqui ele faz algumas recomendações aos filipenses. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que o desejo do coração, do seu coração, é que Epafrodito não apenas encoraje os irmãos em Filipos, como também ele deseja que os irmãos de Filipos encorajem Epafrodito. Às vezes nós temos que ser amigos.
Às vezes, nós precisamos receber amizade. Na nossa vida, nós sempre experimentaremos essa dinâmica. Dar amor e também receber amor. Ajudar e sermos ajudados. Encorajar e também sermos encorajados. Paulo sabia que Epafrodito iria encorajar os filipenses. Mas ele queria também que os filipenses encorajassem Epafrodito. Eles deveriam acolhê-lo calorosamente. Eles deveriam realmente fazer uma festa. Eles deveriam honrá-lo. Eles de maneira alguma deveriam pensar que Epafrodito não deu conta do recado, que ele declinou, que ele fugiu da missão que tinha recebido de ajudar o apóstolo Paulo em Roma, missão essa que foi dada pela igreja de Filipos. Não, alguém poderia pensar, não, que isso? Epafrodito já vai voltar? Mas a gente não mandou ele ficar lá com o apóstolo Paulo, por que ele está voltando? Ah, ele vai desistir porque ficou doente? Será que ele está com medo? Não, o apóstolo Paulo não queria que nenhum tipo de pensamento equivocado passasse pela mente dos filipenses. E por isso ele disse, recebam Epafrodito de uma maneira calorosa. E não apenas isso, honrem Epafrodito. Porque é muito raro nós encontrarmos pessoas como Epafrodito. Por que eles deveriam agir dessa maneira? Porque eles deveriam encorajar, acolher Epafrodito, honrar a Epafrodito. E o próprio apóstolo Paulo aqui, ele responde, versículo 30, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ele quase morreu. Ele quase morreu por causa de Cristo, por causa da missão que ele tinha recebido dos filipenses. Por que eles deveriam agir dessa forma? Epafrodito, ele tinha de fato arriscado a sua vida para servir os filipenses, para servir o apóstolo Paulo, para servir a Cristo. E por que ele arriscou a sua vida? Uma das coisas que nós não pensamos é que naquela época os prisioneiros de Roma, aqueles que apelavam para César, estavam debaixo de grande investigação. Eram aqueles que eram acusados de serem os traidores do império, os traidores, os conspiradores do grande César. Então eles eram tidos como verdadeiras ameaças, como terroristas, combatentes, inimigos do Império Romano. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não era nada dessas coisas. Não era contra o Império de Roma que ele lutava, mas sim contra o Império das Trevas, que sim, muitas vezes se manifestava através de Roma. Então veja bem que a situação do apóstolo Paulo era extremamente delicada. Ele permaneceria ali 2 anos em Roma, acorrentado 24 horas a um soldado romano. Muito bem. Aqueles que se dispunham a visitar um prisioneiro de Roma, aqueles que se dispunham a permanecer ao lado de um prisioneiro de Roma,
colocavam a sua própria vida em risco. Por quê? Porque qualquer pessoa que se dispusesse a ter contato com o suposto conspirador de Roma deveria ser investigado. Ele deveria prestar esclarecimentos. Ele deveria trazer um testemunho. Ele deveria ter provas de que ele não era um inimigo de Roma, que ele não estava tramando uma fuga do prisioneiro. Todos aqueles, então, que se dispunham a visitar um prisioneiro, de fato eram submetidos a um tipo de julgamento. E se nesse pré-julgamento houvesse qualquer suspeita de que essa pessoa, esse visitante, seria uma ameaça, ele poderia imediatamente ficar preso ou então ser executado. Você acha que muitas pessoas visitavam o apóstolo Paulo na prisão? Não. Você acha que muitas pessoas faziam fila na porta da casa onde Paulo estava preso? De maneira alguma. As pessoas não estavam dispostas a correr esse risco. Mas não foi assim com Epafrodito. A igreja o encarrega, ele de bom grado se dispõe. Ele faz uma viagem longa, mais de 1000 quilômetros. Ele se submete a essa viagem, que é uma viagem dura, difícil. Ele se submete a colocar a sua vida em risco para ver Paulo, para estar com Paulo e para entregar donativos ao apóstolo Paulo. Epafrodito tinha arriscado a sua vida para servir Paulo na prisão. Não somente isso, mas também Epafrodito enfrentou a própria morte ao pegar essa febre romana, ao ficar doente por causa da viagem. Veja que essa atitude de Epafrodito, de arriscar a sua vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa dos irmãos, por causa de Paulo, por isso, por essas atitudes, Epafrodito deveria ser acolhido calorosamente e honrado como um verdadeiro herói da fé, servo do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante nós vemos que, durante a história da igreja cristã, muitos homens e mulheres também refletiam na sua vida essa característica, essa disposição de colocar a sua própria vida em prol de outros. Muitos homens e mulheres formaram verdadeiras sociedades de homens cristãos e de mulheres cristãs. Essas sociedades muitas vezes eram chamadas de os arriscadores. Arriscadores do quê? Da sua própria vida. Por quê? Eram homens e mulheres que se dispunham a ajudar aquelas pessoas que ninguém queria ajudar. E vocês sabem que no mundo antigo, uma das coisas mais temíveis eram as pestes, eram as doenças desconhecidas que dizimavam centenas, milhares de pessoas. Quando uma cidade se deparava com uma peste, os ricos que tinham condições de sair da cidade, que tinham outras propriedades no campo, abandonavam as cidades. Quem é que permanecia nas cidades? Os pobres, os necessitados, aqueles que não tinham dinheiro e nem lugar para se abrigar.
Essas pessoas ficavam abandonadas nas cidades, lutando com doença, lutando com a fome, lutando com o frio. Enquanto todos surgiam, e principalmente aqueles que faziam parte do Estado, homens e mulheres cristãos, os chamados arriscadores, permaneciam na cidade, e não somente isso, iam até as pessoas enfermas, para dar água, para dar comida, para aquecer essas pessoas e para levar o Evangelho. Por que esses cristãos arriscavam a sua vida? Porque eles entendiam que eles tinham que ser como Cristo. Eles precisavam compartilhar o amor de Deus com aquelas pessoas que mais necessitavam. Alguns historiadores dizem que essa é a razão porque o cristianismo engoliu o Império Romano. Não porque por causa de um decreto todos foram feitos cristãos, mas por causa de testemunhos como esse, de homens e mulheres que não temiam a própria morte, porque sabiam que estava lhes reservado algo muito maior e melhor, a vida eterna com o Senhor. Esses homens e mulheres colocavam, assim como Epafrodito, em risco as suas vidas por amor a Cristo, às pessoas e à causa do Senhor. Concluindo, o que nós podemos aprender da vida de Epafrodito? Em primeiro lugar, que a amizade é uma rua de mão dupla. Os filipenses se preocupavam com Paulo e por isso enviaram Epafrodito. Paulo se preocupava com Epafrodito, Paulo se preocupava com os filipenses e por isso enviou de volta Epafrodito. Como eu disse, em muitos momentos nós vamos servir. Em alguns momentos nós vamos ser servidos. A amizade é esse relacionamento, onde existe troca, onde um não se aproveita do outro, onde um não quer usar o outro, mas também quer servir e amar o seu próximo. O julgamento do apóstolo Paulo estava próximo. Enquanto a maioria das pessoas abandonava o apóstolo Paulo ali, em Roma, na prisão, Timóteo e Epafrodito permaneceram ao seu lado. O que mais nós aprendemos? Que o perigo e o risco não afastam das nossas vidas os verdadeiros amigos. Epafrodito é um exemplo de amigo que não hesita em se sacrificar pelo outro. Epafrodito é um exemplo de um verdadeiro cristão. É um exemplo de um discípulo de Jesus. O exemplo de alguém que aprendeu a amar e se sacrificar. Do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque nós vemos e nós conhecemos que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: ninguém tem maior amor pelos seus amigos, senão em entregar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor por alguém, senão aquele que entrega a sua vida pelos amigos. O Senhor Jesus Cristo disse, junto aos discípulos: olha, vocês não são meus escravos, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Deus prova o seu próprio amor por nós. O justo deu a vida pelos injustos. O amigo deu a vida pelos seus próprios inimigos. E todo aquele que tem Cristo em sua vida deve ser como
Epafrodito. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez pedimos que o Senhor nos ajude a sermos amigos. E nós queremos Te agradecer mais uma vez pelos amigos que o Senhor coloca em nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.